Dominação, eu sou o Moki. Cara, o que dizer sobre Clube das Winx? Uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida, e eu lembro de todo dia chegar da escola e ligar na TV Cultura às 17 horas para assistir um episódio novo de Clube das Winx. Isso quando eu não atropelava tudo e eu só assistia no YouTube mesmo. Mas se que é algo que de fato me escanteava a série inteira foi as transformações. O motivo para eu e talvez a maioria de vocês assistirem Winx foi por conta das transformações. Inclusive a Netflix, quando lançou aquela série lá, a Winx Saga, as pessoas só assistiam por conta das transformações em si. No entanto, algo foi extremamente crucial para eu fazer esse vídeo. As transformações de Winx perderam sentido? Pra vocês que não sabem, o plano original da Rainbow lá em meados de 2004 era que as Winx tivessem apenas 3 temporadas, mas sabemos que esse não foi o caso, já que a Nickelodeon comprou os direitos das Winx no início de 2010. E desde lá, houve-se inúmeras mudanças na série, como a Aisha virando a Layla, a Musa ganhando Maria Chiquinhas enorme e a forma de se conseguir as transformações sendo banalizada. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que as transformações do Clube das Winx perderam o sentido. Todos nós sabemos que as transformações foram renomeadas para fazer jus às Winx, e não seria diferente com a fada moderna. Sendo conhecida como o primeiro passo no caminho de autoconhecimento das fadas, elas anteriormente precisavam falar mágica se quisessem se transformar. No entanto, após a chegada da Bloom, um grupo foi criado sobre o nome Winx, e o que antes era conhecido como fada moderna, agora passou a se chamar magia Winx. Mas engana-se quem pensa que essa transformação não possui um pré-requisito para ser obtida. Criada sobre o conceito de força de vontade, as fadas só podem obter essa transformação quando atingem um grau de força de vontade e confiança em si mesmas para se provarem merecedoras e conseguirem derrotar os seus adversários. E só não é possível notar isso com clareza na série, pois as outras fadas já detinham essa transformação. Apesar de não ser considerada uma transformação em si, o Charm Mix é uma das mais importantes do ciclo inicial, já que as transformações também de alguma forma estão nos contando uma história. Com o conceito de superação, as fadas só podem adquirir o Charm Mix quando elas superam os seus medos ou preconceitos por um bem maior. E é com essa pseudo-transformação que nós podemos notar histórias como a Stella, que se recusava a interagir com a Aisha, finalmente vencendo os seus preconceitos, a Tecna voltando com o time e a Musa aprendendo a confiar no River, mesmo que ele não merecesse. É óbvio que eu não planejo falar de todas as transformações aqui nesse vídeo, mas é um fato quase unânime que as coisas começaram a desandar a partir do Enchanted, conhecido como a transformação final de uma fada, com um dos conceitos mais poderosos de toda a obra, o sacrifício. As fadas só podem obter essa transformação quando demonstrarem um ato de sacrifício ao salvarem alguém de seus planetas. É nesse ponto que a série peca terrivelmente, já que os reinos e impérios não são divididos por territórios, e sim por planetas. E como o planeta da Bloom estava soterrado por neve, e o seu reino, assim que ela nasceu, foi destruído pelas 3 bruxas ancestrais com a ajuda do Voltor, sendo o único membro do seu planeta ainda vivo, a sua irmã Daphne, que estava sob efeito da maldição de Sirenic, ou seja, não haveria nenhuma forma plausível da Bloom conseguir salvar alguém a tempo para evoluir com as suas amigas e derrotar o Voltor, certo? Errado. De alguma forma eles acharam que seria plausível o suficiente a Bloom ser a única fada do universo inteiro a conseguir apenas com a força de vontade uma transformação que é tida como o pico de uma fada, com poderes tremendos como a minimatização e o pó de fada, que é simplesmente o poder mais apelão que consegue curar qualquer maldição que seja rogada, como a cegueira e até mesmo a perda das asas. Mas o Enchanted da Bloom não estava completo. Mano, mesmo que o Enchanted da Bloom não tivesse completo, como é que o dela era mais poderoso do que as 5 juntas? Ela literalmente derrotou o Voltor, ainda na forma demoníaca dele. Como a explicação eles deram desculpa aqui? A Bloom é uma exceção à regra, mas posteriormente o filme O Segredo do Reino Perdido, Bloom Sky consegue salvar todos os cidadãos que estavam presos na dimensão obsidiana, simbolizando um ato de sacrifício válido para completar o seu Enchanted. Isso eu até passo um pano, mas não é como se todo mundo tivesse assistido um filme que foi lançado em 2007. Eu, por exemplo, só tinha 2 anos na época, tinha gente que nem nascido era. Mas, no entanto, porém, todavia, tem um Winx que todo mundo esquece que também conseguiu seu Enchanted de maneira irregular. Muitos não sabem, mas Tecna é do planeta de Zenek. No entanto, milagrosamente, enquanto tentava fechar o portal que ligava o reino de Andros com a dimensão Ômega, Tecna conseguiu seu Enchanted completo sem se sacrificar para fechar o portal. Você não ouviu errado. Ela não tinha conseguido fechar o portal ainda. Ela ainda estava tentando. Tecna não tinha sido a única a tentar fechar o portal. Inclusive, é possível notar que ela só estava dentro do negócio. Mas foi nesse momento em
que ela ganhou seu Enchantrix e com a ajuda dele, ela conseguiu fechar o portal e durante o seu ato heróico, ela acabou esgotando toda a sua magia e no processo acabou ficando presa na Dimensão Ômega. A desculpa que eles utilizam até hoje é que tecnicamente ela salvou o universo inteiro na sua tentativa de impedir que os criminosos da Dimensão Ômega devastassem toda a Dimensão Mágica. E por Zenith fazer parte desse universo, ela acabaria no processo salvando o seu planeta. Elas passaram por situações muito complicadas. A Musa sacrificou sua oportunidade de fuga para salvar a princesa de chamas que nunca se apagam. A Flora se sacrificou para que sua irmã não morresse afogada. A Isha sacrificou a oportunidade de curar sua cegueira para salvar sua prima e tia. A Estela literalmente se sacrificou para salvar seu pai que havia renegado por conta do poder do Voltor para chegar na 4ª temporada. E elas ganharam o Believe simplesmente porque um humano acreditava em fadas. Veja bem, eu não tô falando de design até porque as roupas são maravilhosas. De certo que a Believe é uma transformação subestimada, mas também ela é muito superestimada. Ela é considerada como uma das transformações mais poderosas, à frente até mesmo da Enchantrix. Como é que uma transformação que depende única e exclusivamente se os humanos acreditam ou não nas fadas, é considerado mais poderosa do que uma transformação que precisa de um sacrifício? Não, muito pelo contrário. A Nickelodeon sabia exatamente o que estava fazendo. Tanto é que o Believix não veio sozinho. Junto com ele veio os 3 dons do destino, sendo ele o dom da escuridão e 2 pseudos transformações, que são a Sophix e a Lovix. Fora que também tivemos 3 pares de asas. A Six, que permite olhar algo que aconteceu no passado, o Speedix, que permite viajar em altas velocidades, e o Zoomix, que permite se transportar para um local específico. O que podemos perceber a essa altura do campeonato é que as Winx já não tinham mais um foco na qualidade de história, ou como vencer os seus desafios, ou até mesmo passar uma lição de moral para as pessoas que estavam assistindo. A Nickelodeon via as Winx como um produto. É óbvio que eu não vou entrar no mérito de dizer que a Rainbow também não fazia isso, já que elas não perderam a oportunidade na hora de vender os seus direitos de distribuição para a Nickelodeon. Ao menos elas se focavam o pouco possível para construir um enredo coeso que foi se perdendo aos longos das temporadas. E percebemos que com a 4ª temporada a Nickelodeon queria vender muito mais do que ela vendeu com as outras. Isso é possível de ser notado com tanto de transformações visuais e poderes novos que as Winx tiveram só em uma temporada. Isso porque eu nem vou citar a 8ª temporada, que pra mim não existiu, sinceramente. Mas enquanto a vocês, bolinho, o que acharam sobre o vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva para ajudar no nosso crescimento. Eu fico por aqui e eu fui!